Assine a Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 no primeiro mês. Daqui a pouco você vai acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado. 50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cinedoc, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E o voto é popular. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da liberdade. Cinedoc, de 21 a 31 de outubro. Boa noite, pessoal. Lucas Vasconcelos falando, diretor da Cinedoc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem.
Hoje, sexta-feira, dia 29, a gente tem o nosso último painel de debate do festival, mas não menos importante, muito pelo contrário, um importantíssimo debate sobre a Cinemateca Brasileira, Conservação e Memória. Hoje a gente tem a participação especial de Hernani Heffner, gerente da Cinemateca do MAN, Inês Aizengart Menezes, preservacionista audiovisual da Cinemateca Brasileira até 2020, Dani Giovana, doutora em Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem mais propriamente. Vocês podem participar pelo chat e passar as perguntas ao final. A gente vai exibir também o curta-metragem Cinemateca 1993, do Oswaldo Candeia. Vou começar passando a palavra para a Inês, para ela começar. E, por favor, Inês, seja bem-vinda. Boa noite. Primeiramente, agradeço o convite, Lucas, a você e a toda a equipe do Cineduc, também ao nosso tradutor Lucas aqui. E é um grande prazer dividir a tela com a Daniela, que muito admiro, e o Hernani, que é a pessoa responsável por ter me jogado nesse mundo do patrimônio audiovisual. Eu comecei a me envolver nesse campo depois de ter tido uma aula com o Hernani há 20 anos atrás. Em seguida, eu fiz um estágio na Cinemateca do MAN e, desde então, estava ali definido que eu iria trabalhar com isso, que nem sempre eu consegui, né? Tive alguns percalços. Enfim, como você falou, eu trabalhei na Cinemateca Brasileira de 2016 a 2020 e hoje eu trabalho em projetos fora do âmbito institucional, projetos de memória coletiva. E é isso. Dani, quer continuar? Você agora. Olá para todo mundo. Obrigada, Lucas, pelo convite, pela confiança, né, de um primeiro contato. Você. Seguir em frente. Muito feliz de estar aqui, de entender um festival que está com uma preocupação também voltada, que sinaliza uma preocupação voltada para a preservação audiovisual. Isso é muito bom. Eu sou a Daniela Giovana Siqueira, atualmente sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, num curso recém-criado, tem apenas 3 anos, um curso de audiovisual. Gostaria de divulgar o curso aí para todo mundo também. É um curso que a gente, na esteira de Hernani, a gente conseguiu colocar a disciplina de preservação audiovisual na grade, alguma coisa que Hernani começou, como Inês lembrou, há mais de 20 anos, e eu acho que esse início tem deixado coisas continuando por aí, né? Então, é muito feliz de estar aqui com Hernani, com Inês, na minha geração de preservação audiovisual nesse país, e uma cabeça pensante brilhante. E é isso, assim. Então, aqui, professora na universidade, com doutorado em Meios e Processos, e um início na preservação também, há 21 anos, quando, em Belo Horizonte, comecei a fazer um estágio num lugar onde tinha um monte de fitas e latas de filmes entulhados. Então é isso. Então a história com a preservação começa por meu primeiro estágio, quando eu entro na faculdade. E acho que é isso, sigo com esse caminho até hoje também. Obrigada. Hernani, eu contigo. Agora eu quero ver. Já contaram tudo que eu tinha para falar, né? Há 20 anos atrás eu me meti nessa história como professor, há 38 mais para trás eu me meti nessa história vindo pela primeira vez à Cinemateca do MAN. Vim como pesquisador, depois virei voluntário, depois virei funcionário, trabalhei com a parte de documentação, trabalhei com o arquivo de filmes e hoje sou o gerente do arquivo, né, da instituição. Então, a vida foi muito ligada a esse universo de preservação audiovisual e de alguma maneira, enfim, como é um campo muito, muito difícil, um campo muito complexo, é um campo muito atravessado pelas contradições brasileiras em todas as dimensões, é um campo que, enfim,
Como Inês e Daniela falaram, assim, ou você define isso para a vida, ou você não vai ficar muito tempo nesse universo, porque ele é um universo que cria um desafio, que é isso, assim, você não vai resolver em uma semana, não vai resolver em um mês, não vai resolver em um ano, e, na verdade, é um trabalho que não se resolve no arco de uma vida, é um trabalho contínuo, né? E você aprende que é um trabalho contínuo quando você se envolve, porque você se apaixona, você começa a trabalhar e vê que o trabalho, ele, na verdade, cresce, 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 e com o tempo você percebe que você consegue deixar alguma coisa minimamente arrumada, minimamente processada, minimamente indexada, minimamente acessível, devolvendo isso para as pessoas, para que, enfim, possa se usar de uma maneira ou de outra, possa se conhecer, possa se trabalhar, possa se reusar, possa se, na verdade, perceber a importância disso. Acho que o que une a nós três aqui é que a trajetória de cada um de nós ensinou qual é o valor de preservação e por que, na verdade, é preciso defender esse universo, defender as instituições desse universo, defender esse trabalho e fazer isso mesmo no pior dos cenários, no pior dos contextos, no pior dos momentos, como é esse que a gente vive no Brasil aí nos últimos anos, né? Eu diria nos últimos 5 anos, desde que houve o golpe branco de Estado. Sim, com certeza. Bom, com essa apresentação feita, eu só posso agradecer realmente vocês por estarem aqui, né? Tipo, primeira edição do festival, já está com essa turma pesada aqui, para mim é realmente uma honra. Hernani foi meu professor na PUC, me botou em contato com as meninas. Realmente, muito obrigado, né? Eu sinto que, mesmo sendo um festival novo, nascendo agora, a gente precisa falar de preservação desde o primeiro passo, né? Da nascença, que nasce o evento. Enfim, o que me tocou muito para fazer esse filme foi eu ter assistido o curta-metragem do Oswaldo Candeia, sobre a Cinemateca, né, de 93. Então, eu gostaria de exibir o filme aqui antes, porque eu acho que vai ilustrar bastante para quem está assistindo, e depois a gente pode partir dele também para fazer novas reflexões. Eu só vou botar o filme aqui um segundo. Agora foi. Vamos lá, tem 13 minutos o filme. Para quem não sabe, a Cinemateca Brasileira tem mais de 40 anos. Hoje, em 1993, a Cinemateca está dividida por diferentes lugares da cidade de São Paulo e até mesmo fora da cidade. Já funcionou em outros lugares, sempre de maneira provisória. No Parque da Conceição, onde está há mais de 10 anos, encontram-se a diretoria, a administração, alguns departamentos, o setor de atendimento ao público, a biblioteca e parte do acervo de filmes e vídeos. A biblioteca e o acervo de documentos são dos mais importantes para os estudos sobre cinema. A coleção de cartazes, uma coleção com mais de 30.000 fotografias, acervos pessoais contendo cartas e documentos originais manuscritos. Aqui trabalham os técnicos especializados
que revisam e arquivam os mais de 50 mil filmes que a Cinemateca reúne em seu acervo. São longas, curtas, reportagens em 35, 16 e 8 milímetros. O trabalho exige atenção e carinho, porque muitos dos filmes estão em mau estado de conservação. Todo tipo de material é examinado pelos técnicos. Negativos, som, positivos, cópias. A Cinemateca Brasileira é uma das mais antigas do mundo e a primeira da América Latina. Apesar de suas dificuldades financeiras, a Cinemateca reúne praticamente tudo que sobrou do cinema brasileiro, além de filmes clássicos da história do cinema universal. Todas as informações sobre o acervo cinematográfico da Cinemateca são armazenados em computadores, facilitando a consulta e o controle de seu grau de conservação. Quando os filmes não são guardados em condições adequadas, como aqui, sua tendência é de estragar e desaparecer. Muitos filmes feitos na primeira metade do século XX já não existem mais. Este é o maior depósito de filmes da Cinemateca. Como o pessoal é pouco e o equipamento para exame dos filmes é insuficiente, ainda existem muitos filmes que não foram examinados e nem colocados no computador. As condições de armazenamento estão longe de serem boas, mas por enquanto é o único local onde a Cinemateca pode guardar as centenas de filmes de longa e curta-metragem, as reportagens de televisão, que os produtores e os laboratórios comerciais não têm lugar para armazenar. Neste local, cedido pela Prefeitura de São Paulo, encontram-se também fotos de cena, cartazes e todo tipo de material gráfico, de publicidade e promoção, de cinema brasileiro e estrangeiro. Aqui estão empilhadas mais de 15 mil latas de filmes. Isso equivale aproximadamente a 4.500.000 metros de película, isto é, 2.500 horas de projeção, ou 150 mil minutos. Para cada segundo de projeção, são necessários 24 fotogramas. Dessa forma, cerca de 216 milhões de fotogramas aguardam neste depósito a sua vez de serem examinados. Também cedida pela Prefeitura de São Paulo é a área de 23 mil metros quadrados, um quarteirão inteiro na Vila Clementino, onde está sendo instalada a sede definitiva da Cinemateca. Todos os setores e departamentos espalhados pela cidade serão reunidos aqui, em locais especialmente adaptados para o tratamento e a conservação de filmes e documentos. A mudança já começou. Os filmes em nitrato muito inflamáveis já estão armazenados nesses depósitos. Construídos com material adequado, os depósitos atendem às normas internacionais
que já foram examinados por técnicos de outros países. As obras exigem recursos financeiros elevados, necessários às instalações ideais para que a Cinemateca funcione como deve. O projeto prevê depósitos intermediários e definitivos, uma cabine de projeção para controle de qualidade e comparação de materiais. Salas de edição e consulta. A Cinemateca recebeu muitos equipamentos antigos doados por laboratórios comerciais. Uma oficina de manutenção e instalações de equipamentos já se encontra em plena atividade. Máquinas de revelar e todo esse equipamento agora precisam ser reformados e montados de novo, para que possam restaurar os filmes brasileiros que precisam de tratamento. Balançando assim, filme brasileiro, com certeza. A parte histórica da futura sede da Cinemateca foi construída no final do século passado. O matadouro municipal da Vila Clementino foi tombado pelo Conselho do Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. Nesta casa, construída na década de 20 e que está sendo restaurada agora, vai funcionar um setor de seminários e a sede da Sociedade Amigos da Cinemateca. O conjunto está sendo restaurado de maneira a conservar suas características arquitetônicas originais. A Cinemateca da Vila Clementino contará com salas para cursos especializados, exposições circulantes e um museu permanente, instalações para exibição de vídeo, biblioteca e centro de documentação, anfiteatro ao ar livre e modernas salas de projeção e apresentações de espetáculos e conferências. Não é problema de acomodação geológica, não. Na Sala Cinemateca são exibidos filmes do acervo e de cinematecas de outros países do mundo. A sala tem capacidade para 300 pessoas. A Cinemateca tem um programa regular de projeções para escolas e pesquisadores
Os frequentadores da sala podem se utilizar dos serviços de um pequeno bar ou comprar livros sobre cinema e vídeos na livraria especializada. A Cinemateca Brasileira conta com o apoio dos poderes públicos e de empresários, mas esse apoio ainda é pequeno, perto do custo das obras da Cinemateca na Vila Clementino. É preciso que os poderes públicos apoiem mais e outros empresários participem para que a Cinemateca cumpra as finalidades de sua existência. Microfone. Lucas está mutado. Desculpa, me enrolei um pouquinho. Hernani, eu lembro, enfim, quando você era meu professor lá na PUC, uma provocação que você fez dizendo que a história do cinema brasileiro é a história dos incêndios. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Vamos lá. Olha, é muito, ao mesmo tempo, emocionante e sempre chocante ver um trabalho como esse do Candeias, que é um trabalho muito singelo e, ao mesmo tempo, muito sutilmente candesiano, porque, enfim, ele se prende aos detalhes prosaicos do mundo da preservação, no caso de um arquivo num processo de transição, que era a Cinemateca Brasileira ali no final dos anos 80 e início dos anos 90, um pouco falando qual é o passado que se herda e qual é o futuro que se almeja. Esse vídeo tem essa coisa contida e comedida de saber o tamanho, literalmente o peso do problema que se herda e discretamente, enfim, fazer até um chamamento no final a que mais pessoas, mais empresas, mais órgãos, mais instituições, mais tudo se juntem a um processo de transformação e que, de fato, crie aquela imagem paradisíaca que está ali nos croquis, nos desenhos, etc., e que é o que todo mundo almeja, todo mundo que trabalha essa área almeja. Qual é o passado que se herda? Assim, para resumir um universo que é muito complexo, se herdam basicamente duas coisas, né? Se herda a sensação enorme de perda e se herda o desejo de salvaguardar o pouco que sobrevive. A sensação enorme de perda vem de duas situações muito simples. De um lado, desconhecimento, que, enfim, tem a ver com a própria natureza jovem do cinema, não só do cinema, do audiovisual, né? A expressão por suportes audiovisuais ela é muito, muito recente, tem 125 anos a rigor. Então, é algo que, como todo mundo novo, precisa ser desbravado, conhecido, entendido, esmiuçado e transformado em algo que possa, de fato, sobreviver. Então, há um gap, há uma lacuna, há um momento em que você ainda está aprendendo o que fazer e, eventualmente, você pode perder alguma coisa nesse momento. Mas, tragicamente, o mundo do cinema, particularmente do cinema, e, sobretudo, do cinema em película, ele, nesse momento inicial em que não se tinha conhecimento nenhum, ele já trazia embutido sua ampla, profunda, definitiva fragilidade, que é a sua própria estrutura físico-química, e particularmente do suporte que se tornou dominante ali no início do cinema, que é o nitrato, que até é referido dentro
do filme do Candeias, aquelas casinhas que foram construídas para abrigar os filmes de nitrato, de suporte de nitrato. E esse suporte ele trouxe embutido essa condição de poder explodir, poder pegar fogo por autocombustão, poder, na verdade, se deteriorar muito rápido se as condições ambientais são muito adversas, e num país tropical sempre são muito, muito adversas. E, por conta desse desconhecimento, muitos grandes produtores, o Brasil produziu muito, mas de uma forma muito concentrada, sobretudo ali nos primeiros 30, 40 anos, sobretudo todos os grandes produtores, tipo Pascoal Segreto, Francisco Serrador, Alberto Botelho, etc., todos eles acabaram perdendo boa parte ou a quase totalidade dos seus acervos em grandes incêndios por conta do suporte de nitrato. E os incêndios ocorreram porque você não sabia, basicamente, que aquele material era tão inflamável assim, se você simplesmente deixasse ele quieto num canto. Não é se você expusesse ele à fonte de calor, porque isso, durante a projeção, já se sabia, e você projetou nitrato durante 60 anos, com relativamente poucos acidentes. Mas a questão não era essa, a questão era depois, no momento mesmo que você esqueceu aquele filme, que aquele filme começou a sua trajetória de sobrevivência em meio a esse esquecimento, em meio a essa falta de memória. E esses filmes acabaram, por suas condições ou falta de condições de conservação, eles acabaram, enfim, gerando grandes incêndios. E esses incêndios eles são absolutamente trágicos para a memória cinematográfica e audiovisual brasileira. Esses incêndios começam, no sentido de, vou falar só dos grandes, em 1929, com o incêndio do acervo da empresa Pascoal Segreto, que estava guardado no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Era ainda o Teatro Carlos Gomes construído de madeira, então não era o Carlos Gomes que existe hoje em dia. E, enfim, um belo dia, aquilo tudo foi pelos ares e você perdeu praticamente toda a produção da empresa, menos um filme. Então, a empresa produziu centenas e centenas, mas só sobreviveu um. Você vai ter um incêndio, por exemplo, do Cinema Alhambra, onde estava todo o acervo do Francisco Serrador, que foi também outro produtor pioneiro do cinema brasileiro, e esse perdeu tudo, 100%. O único filme produzido, não exatamente pelo Francisco Serrador, mas pela empresa Serrador, que sobreviveu, é um filme posterior a esse incêndio, e é um filme que, como era uma coprodução Brasil-Portugal, ele, na verdade, sobreviveu através do trabalho da Cinemateca Portuguesa. E, para além das empresas, você começou a ter órgãos que coletavam filmes, tipo o Serviço de Informação Agrícola do Ministério da Agricultura, que tinha, talvez, a outra grande porção do cinema silencioso brasileiro. Pegou fogo em 52. Você tinha estúdios de cinema que pegavam fogo aqui e ali. O da Atlântida vai ser um dos incêndios mais falados e mais lamentados aí da história do cinema brasileiro. Você vai ter incêndios em laboratórios. O Alberto Botelho pega fogo em 1928, 1940, da Cinegráfica São Luís pega fogo em 1955, 1960. Enfim, os incêndios por acervos de nitrato vão até mais ou menos 1963, quando talvez o mais dramático deles tenha, de fato, chamado a atenção pela primeira vez para a dimensão de perda e para, digamos assim, a importância do que se estava perdendo. E esse incêndio é o incêndio da, então, Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo, em vias de se transformar na Cinemateca Brasileira, ali em 1957, e era uma instituição jovem, recente, mas já consciente da necessidade de um trabalho de conservação dos seus materiais, consciente das questões que atravessavam esse trabalho, com alguma dimensão prática do que significava edificar uma cinemateca, instituir uma coleção, um acervo, estabelecer práticas de arquivo dentro da instituição, porque o fundador da Cinemateca Brasileira, um dos fundadores, mas o mais importante, que é o Paulo Emílio Salles Gomes, vinha de uma experiência de passagem pela Europa, e, em particular, pela França e a Cinemateca Francesa, para onde ele volta em seguida,
logo após o início dos trabalhos da Filmoteca. Ele só volta em definitivo já no início dos anos 50. E nesse sentido, o Paul Émile tinha consciência de que ele iria estruturar uma instituição que é diferente de um laboratório, que é diferente de uma produtora, que é diferente da lógica que cerca o mercado, e que a intenção, o objetivo, a missão institucional da Filmoteca, então, e logo em seguida a Cinemateca Brasileira, era justamente de criar essa memória audiovisual brasileira. Mas não houve tempo para que a instituição se estruturasse, quer dizer, mal e mal se conseguiu um lugar, mal e mal se acomodou os filmes, uma tentativa de reunir uma primeira coleção, um primeiro acervo, mal e mal se tinha uma equipe, da qual se lembra o Caio Skaiber, o Dade Andrade, etc., eram pouquíssimas pessoas, e você não teve tempo de, seja adquirir conhecimento técnico de um lado, seja de visionar o acervo do outro. Dando um salto até o filme do Candeias, essa mesma situação, condição, ainda é mencionada no vídeo dele. Tem aqui o acervo, mas não há equipamento, não há pessoal, não há condições para que se conheça completamente tudo que tem aqui. Então, imagina, assim, em 1993, você ainda tinha a persistência de um certo quadro. Em 1957, quando ocorre o primeiro incêndio da Cinemateca Brasileira, não havia nem tempo de você formar, de fato, a estrutura necessária para você, enfim, enfrentar os desafios que a conservação audiovisual, em particular que a conservação de película, institui por sua própria natureza, vamos dizer assim. Esses incêndios, eles infelizmente persistiram até certo ponto nas estruturas de mercado, de produção, né, no laboratório, nas produtoras, etc. Você vai ter perdas significativas, por exemplo. O incêndio na Isaac Rosenberg, ali no início dos anos 60, destrói praticamente todo o acervo em nitrato da produtora. Mas, a partir de meados dos anos 60, os incêndios de nitratos rareiam nesse universo, mas pouco depois você vai começar a ter perdas a partir de um outro suporte que sucedeu o nitrato, que é o suporte de acetato, e você vai continuar tendo problemas em laboratórios, em produtoras, em distribuidoras, pelo simples esquecimento desses materiais ali nas prateleiras, ali no tempo, ali para trás, né? Deixando eles no passado. Quando você, às vezes, chega lá 30, 40 anos depois, que você encontra pasta, você já não tem mais condição de salvar o material. Os incêndios vão persistir, de alguma maneira, dentro já dos arquivos de filmes, que vão ser as estruturas, as instituições que vão abrigar esses acervos em nitrato. E isso, particularmente, vai persistir na história da Cinemateca Brasileira, porque houve o incêndio de 57, aconteceu os incêndios do início dos anos 80, e mesmo muito próximo de nós, em 2016, ainda houve um incêndio envolvendo acervo de nitrato ali naquelas casinhas que o filme do Candeias revela, mostra como sendo, enfim, a solução que estava se criando ali àquela altura, e era uma solução muito boa para você tentar proteger o acervo de nitrato, já que não havia recursos para construir estruturas mais adequadas, porém muito mais caras, muito mais complexas, para você tentar fazer com que esse acervo sobrevivesse. Então, eu costumo falar, e até escrevi recentemente isso, que os incêndios, na verdade, são uma condição estrutural da preservação audiovisual brasileira, porque você ainda não reuniu as condições necessárias para intervir junto a esses acervos. E hoje em dia não é só o acervo de nitrato, né? São os acervos de nitrato, de acetato, de base magnética, etc., porque eles estão envelhecendo, já envelheceram. Nós já estamos numa outra fase tecnológica, genericamente a gente chama de digital, mas mesmo o digital tem várias fases internas. E, enfim, esses acervos envelhecendo, você ainda não conseguiu criar condições suficientes para você enfrentar essa dimensão estrutural. A outra face disso é o acesso, seja a impossibilidade de acesso por conta das perdas imensas que você gerou e ao longo da história por conta dessas perdas todas, seja o acesso no momento presente, porque
com tão pouco tendo sobrevivido, e tendo sobrevivido muitas vezes por um único material, esse material se torna inacessível por questões técnicas, né? Você precisa criar condições para que ele sobreviva, você precisa duplicá-lo, você precisa criar outros materiais para dar acesso à pesquisa, exibição, etc., etc., etc. E, novamente, as condições estruturais são muito precárias, falta dinheiro, falta pessoal, falta planejamento, falta isso, falta aquilo. E aí você tem, digamos assim, um acesso muito, muito parcial a tudo que ainda existe, tudo que sobreviveu, e, nesse sentido, o que se pode perceber aí sempre um trabalho em processo, sempre um trabalho em transição. E o que eu acho que a crise toda que a Cinemateca Brasileira viveu aí desde o ano passado, né, até bem pouco tempo, quando isso finalmente se resolveu, ela é a crise da estrutura de um campo que não conseguiu ainda os recursos, o conhecimento, o pessoal necessário para inverter esse jogo, né? Para você, de fato, ter isso completamente acessível para a sociedade, ter isso completamente resguardado em termos de conservação. Há uma importância capital durante essa história, que sem uma Cinemateca Brasileira, você não teria nada. Você teria uma perda contínua, talvez ao nível que falar que talvez a filmografia brasileira tivesse perdido 70%, 80%, 90% de tudo que fez em 125 anos. Foi o fato que se criou uma instituição como a Cinemateca Brasileira e muitas outras ao longo dos anos e em vários lugares do Brasil, que você pôde um pouco estancar, estagnar, parar esse processo de destruição contínua e, eventualmente, criar ali, se não uma solução definitiva, pelo menos uma atuação sobre o problema, um dique para, enfim, minorar as perdas que eram enormes até certa altura, e, eventualmente, sinalizar um caminho que... Enfim, o vídeo do Candeias também tem esse mérito, né? Ali, no início dos anos 90, já sabia o que fazer, já sabia qual era a resposta, já sabia como realizar aquilo. Era um momento que você dizia, olha, precisamos ter tal estrutura, só precisamos de dinheiro para criar essa estrutura. Então, esse estágio mais desenvolvido de preservação só foi possível no Brasil porque essas instituições surgiram, aprenderam muito duramente com tudo que sofreram aí ao longo da história, todas as perdas internas que sofreram, e conseguiram produzir um conhecimento que se tornou um conhecimento válido para a solução do problema, a solução maior do problema. A gente tem essa sina de perder coisas, continuamos com essa sina de perder coisas, incêndios, enchentes, descasos, enfim, até mesmo destruição sistemática, seja individual, cineasta, seja de uma empresa, seja às vezes até distribuidoras que destruíram muitas coisas aí ao longo da história. Mas você hoje em dia tem um contraponto e tem uma perspectiva de ter uma ação mais sólida, mais consistente, mais adequada para atuar sobre isso a partir justamente da criação, da manutenção, a duras penas, de instituições como a Cinemateca Brasileira. É complexo o problema, já vem de longe, né? E eu acho que o momento que a gente está realmente não aponta muitas soluções, né? Enfim, eu queria passar a palavra agora para a Inês, queria saber qual é do ponto de vista dela também, o que dá para, não sei, vislumbrar, pensar, o que a gente já acertou e, de repente, retornar no futuro, espero que próximo, não sei, a evitar, sair desse ciclo vicioso aí de incêndios e destruição de memória. Ok. Engraçado, eu já assisti muito o Hernani falar e eu nunca tive o desafio de falar logo após o Hernani. Assim.
Que treta, hein, Hernani? Eu, como não tenho esse dom da síntese e da cadência do Hernani, eu escrevi um texto que justamente eu proponho aqui falar um pouco sobre a Cinemateca Brasileira e, em seguida, eu vou falar um pouco sobre questões da valorização do patrimônio audiovisual brasileiro. Então... e eu achei muito bom você programar o Cinemateca Brasileira do Candeias, assim, eu acho que de fato trouxe muitas questões, assim, que a gente, enfim, muito essas questões estruturais, e eu sempre me divirto com esse Balançando Assim, é filme brasileiro com certeza, né? Realmente esse balança, mas não cai, mas a gente, infelizmente, às vezes cai sim. Então, a gente está vendo essa crise sem precedentes na Cinemateca, lembrando que a Cinemateca completou 75 anos neste mês. Essa crise, como a Hernani falou, não é de agora, né? São décadas de precariedade salteadas com poucos momentos de alguma saúde institucional. E aí, falando mais recentemente sobre o percurso da Cinemateca, a gente sabe que teve uma crise que foi instaurada em 2013, que foi o primeiro baque depois de mais de uma década de muita prosperidade. Essa crise ela gerou o incêndio em 2016, de fato, foi uma consequência direta, e foi logo quando uma equipe pequena estava retomando os trabalhos, assim, com poucos recursos, mas ainda com uma autonomia. Essa autonomia durou até 2018, quando a gestão da Cinemateca foi repassada a uma organização social. Isso, por si só, é um ponto de muito debate e polêmica, mas, enfim, isso não vou me aprofundar aqui. E, a partir desse momento, a Cinemateca passou a ser palco de disputa política, né? Assim, a gente teve um desfile de pessoas incompetentes e inadequadas na direção da instituição, e aí a gente tem, né, uma das primeiras medidas do governo atual foi a extinção do Ministério da Cultura, e aí a Cinemateca tornou-se um espaço usurpado por esse governo fascista, né? E aí, devido a um problema político criado pelo então ministro da Educação, o instrumento legal de gestão da Cinemateca pela OAS, ela perde validade ao final de 2019. E desde agosto do ano passado, a Cinemateca Brasileira segue fechada. No início de 2020, tivemos uma enchente, que eu considero tão grave quanto o incêndio, né, de 2021, mas sequer tivemos uma repercussão na mídia. E aí, o prejuízo por conta da Cinemateca fechada é tremendo, é enorme, né? Então, o acervo documental e audiovisual estão sofrendo muito pela ausência da equipe técnica, dos acompanhamentos, né? O Hernani falou que a história da preservação é calcado nos incêndios, mas soma-se aí a enchente e também a negligência criminosa, né? E esses danos, né? Enfim, quando a gente tem um incêndio, a gente tem uma noção desses danos, né, de uma forma imediata, enquanto que as consequências da Cinemateca fechada, é difícil até de estimar que prejuízo é esse, porque a gente sabe que toda e qualquer paralisia dos trabalhos, né, enfim, representa um retrocesso enorme nos fluxos de gestão do acervo. E ainda lembro que tem o Laboratório de Processamento de Película, Vídeo Digital, que é um dos mais completos laboratórios audiovisuais do mundo, o único que estava em funcionamento no Brasil, e que há 10 anos chegou a ser considerado o terceiro laboratório mais produtivo mundialmente, né? E é um maquinário super complexo, equipamentos históricos e tecnologias de ponta, demanda uma equipe altamente especializada, e a gente tem a possibilidade, né, de perda de equipamentos e muitas vezes insubstituíveis por conta dessa paralisia. A equipe técnica ela enfrenta instabilidade e oscilação há muito tempo, há décadas, né?
E a gente tem a evasão profissional como uma das possíveis consequências, e é um prejuízo grande, considerando o tanto que se investe na formação, né, dos profissionais dentro das próprias instituições. Então, em 2020, os técnicos foram dispensados com salários atrasados no contexto da pandemia do Covid, que foi uma desgraça que compartilhamos com muitos outros brasileiros, né? A gente teve um movimento de solidariedade aos trabalhadores, mas além do abalo às vidas pessoais nesse contexto, muitos de nós mudamos de área e muitos outros seguimos orbitando em torno da Cinemateca Brasileira, né? Escrevendo, dando entrevista, enfim, um grupo de ex-trabalhadores se mobilizou para evidenciar a crise em contas nas redes sociais que somam mais de 16 mil seguidores, reverberando a crise e a importância do patrimônio audiovisual. Esse número eu peguei de uma live que aconteceu ontem. Nossa, me fugiu aqui aonde. Desculpe, na mesa plenária da Socine foi o Thiago Castro Gomes que apresentou esse número, e eu achei legal trazer aqui e também indicar essa mesa para quem quiser saber mais um pouco sobre a Cinemateca. E aí, desde 2020, a gente teve uma mobilização tremenda da sociedade civil, associações e coletivos de cultura de audiovisual e sindicatos, a Associação de Moradores do Bairro, onde está a Cinemateca, esteve muito ativa, e a BPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, que é uma entidade cuja atuação podemos considerar uma grande vitória no campo da preservação audiovisual, depois de muitos anos de debate, militâncias, enfim. Então, a gente teve protestos organizados aqui em São Paulo e em algumas outras cidades, como Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, na Cinemateca do MAN e até mesmo fora do Brasil. E aí o incêndio completa 3 meses agora, tornou a questão da Cinemateca ainda mais visível, né? E não é de forma alguma o jeito que queremos visibilidade. Então, a gente pode identificar que a gravidade da crise atual, em parte, deriva dessa disputa política deste governo, né, como um espaço cultural que tentaram, né, a extrema-direita tentou tomar e fracassou, e, portanto, a instituição foi esvaziada. Mas essa crise é muito anterior à sordidez dessa gente, assim, a precariedade e a crise têm bases sólidas na negligência de décadas, na ausência de políticas públicas específicas. Então, é bom lembrar que foram décadas de muitas dificuldades, mas seguidas por um processo de amadurecimento a partir dos anos 2000, mas, porém, não houve um investimento para a estabilização da equipe técnica, né? Então, a equipe técnica passou por arranjos temporários, a gente não teve concurso público. E aí é bom lembrar também que a Cinemateca Brasileira foi a receptora de investimentos grandes e exclusivos por parte do Ministério da Cultura ao longo de mais de uma década, deixando de lado mais de 150 instituições com acervos audiovisuais. É um cenário bem diverso em termos de tamanho, especificidade e configuração institucional, o que torna absurda a concentração de recursos em somente uma instituição, mesmo essa tendo um caráter nacional. Então, são cinematecas, museus, fundações, acervos de universidades, acervos televisivos, acervos particulares que estão em situações adversas, e lembro aqui a situação preocupante do CTAV, o Centro Técnico Audiovisual no Rio de Janeiro. E aqui eu ressalto uma estratégia fundamental na gestão de instituições de preservação, que é a descentralização, né? E no Brasil, aqui replicando uma coisa que eu já escutei o Hernani comentar antes, assim, provavelmente a gente tem cerca de 5% da produção dos primórdios do cinema ainda existente. Assim. Lembrando que toda e qualquer estimativa ela é uma conjectura, né? A gente não tem dados para balizar isso.
Além dos incêndios, a gente teve diversos ciclos de destruição ativa, mas eu acho que o Hernani já cobriu bastante isso, então eu vou seguir. E aí eu gostaria de comentar o trabalho da Filmografia Brasileira, que é uma base de dados sobre as produções, sobre filmografia. Ela reúne, organiza e disponibiliza informações sobre a produção audiovisual produzida desde 1897 até 2019. Trata-se de uma atividade desenvolvida na Cinemateca desde a década de 50. Em 2001 é publicada na internet. E, através dessa base, a gente tem informação de produções ficcionais, documentais, cinejornais, registros amadores, familiares, científicos, e muitos que, infelizmente, não têm mais materiais disponíveis, né? São nossos fantasmas simbolizando esse esvaziamento cultural. A gente não tem uma estimativa das décadas seguintes do que, de fato, se perdeu, mas vou pular aqui, que isso é meio que o Hernani já cobriu bastante essa questão dos acervos desmantelados. A gente sabe que o registro audiovisual ele é recente em comparação com as artes tradicionais, a preservação mais recente ainda, e a gente aqui no Brasil tem o desconhecimento de forma ampla da importância e da urgência da preservação audiovisual, entendo como uma consequência direta da ausência de políticas públicas, né, específicas para o campo, né? Então isso torna-se urgente. E aqui o conceito de patrimônio audiovisual ele é delineável e imutável, ele varia de acordo com cada sociedade, cultura e momento político, e podem ser identificados através do seu valor histórico, documental, cultural, artístico, científico, educacional, etc. No Brasil, a gente tem somente o Limite, obra-prima de Mário Peixoto, de 1931, como o único patrimônio nacional com uma chancela oficial da Unesco, né? Mas a gente precisa promover a consciência, a sensibilização em relação ao patrimônio audiovisual de uma forma ampla, assim. E isso está muito ligado ao que o Hernani falou do acesso, né? Eu acho que uma forma eficaz de explicar a importância e a urgência da preservação audiovisual é por meio de projetos que viabilizam a preservação e promovam o acesso. E aí, como exemplo, eu trago o Dia do Filme Doméstico, né? Tem um movimento mundial do Home Movie Day, celebrado anualmente em outubro, né? E que pode promover uma conexão imediata ao público ao convidá-lo para apresentar seus registros familiares, sobretudo em formatos de tecnologias que eles não têm a possibilidade de produção em casa. Suas memórias, né, com todas as suas camadas e significados, se iluminam nas telas, talvez com alguns sinais de deterioração, talvez com riscos, mas com muitas surpresas, sustos, saudades e afetos. E o que é pessoal, íntimo para alguns, é fascinante para muitos outros, pelas possíveis diversas camadas de valor, seja artístico, estético, afetivo, histórico, podem ser documentos de transformações sociais, urbanas, costumes, e o caráter de patrimônio dessas imagens tem sido evidenciado pelo trabalho de diversos pesquisadores e instituições. Um destaque aqui para Laila Foster e demais ações da BPA. Além de elemento importante para a memória, o audiovisual é uma ferramenta muito potente de educação e tornou-se indissociável de diversos processos, do desenvolvimento cognitivo, de formação identitária, desenvolvimento de consciência crítica, habilidade de sociabilização e atuação política, né? E diante da vastidão de conteúdo disponível em redes sociais, no ensino à distância em decorrência da pandemia, o audiovisual é intrínseco ao processo de formação de crianças e jovens. Acredito, então, que educadores e preservacionistas têm novos desafios para a formação de público e a valorização do patrimônio audiovisual, como forças contrárias a esse projeto de apagamento de culturas, no plural,
ameaça à memória, em pluralidade e a soberania cultural não é de hoje, né? Aqui é sempre importante mencionar o incêndio do Museu Nacional, que era, então, a mais antiga instituição científica do Brasil, que queimou em 2018. E aí eu chamo a atenção que o digital gerou uma mudança extrema na forma de produção, democratizando o acesso, tanto, né, a produção, mas também a informação, potencializando o alcance de narrativas pessoais e comunitárias, e ainda como ferramenta de defesa na violação de direitos individuais. E a marginalização dos direitos sociais, de certa forma, é refletida em práticas de instituição de memória. Então, aqui coloco um desafio de nós, preservacionistas, promovermos o reconhecimento de tais produções como elementos do patrimônio audiovisual e promover mecanismos para a sua preservação. E aqui lembrando que no Brasil estamos muito atrasados para lidar com o digital. Uma ilustração corriqueira para a preservação digital, que foi proposta por Anne Kenney e Nancy McGovern, e divulgada aqui pelo Marco Dreyer, meu colega, é o tríplice da tecnologia: organização, né, estrutura institucional, recursos financeiros e humanos, e a tecnologia, como se fosse um banco de 3 pernas, né? E aí qualquer uma das... Se você não tem um desses elementos, você simplesmente não tem um banco, isso colapsa, né? Então, a gente está, de fato, muito atrasado para lidar com o digital. Esse banquinho não está sustentando e a gente está perdendo o nosso próprio patrimônio com uma velocidade vertiginosa. Pela parte do Estado, precisamos rever isso com construção de políticas públicas e com o setor privado, com a criação de programas e estratégias, né? Lembrando que o setor privado, através do Fundo Setorial do Audiovisual, viveu décadas de prosperidade e não compartilhou tal abundância com a preservação, uma atitude muito mesquinha. Aqui eu ressalto que a história está sempre em movimento, né? A gente precisa revisá-la, contextualizada, sobretudo no Brasil, onde símbolos de opressão e destruição são venerados e protegidos a despeito da memória de grupos oprimidos e dizimados, né? Diversos processos históricos estão em processo de revisão, e as memórias ligadas aos documentos audiovisuais tomam um aspecto muito político. Estamos colapsando ambientalmente, socialmente, culturalmente, a um processo violento de exclusão de grupos e etnias, uma ameaça às suas vidas, às suas histórias. E sendo a memória um elemento de constituição de identidades, temos em curso... E temos também, em curso um projeto fascista de não reconhecimento da pluralidade cultural e também processos de invisibilização em curso. Então, a gente sabe que arquivos são locais de poder, infelizmente as práticas de arquivo acabam reproduzindo essa dinâmica de exclusão e invisibilização. Não podemos dar continuidade às práticas que tínhamos no século passado, onde a produção e também a preservação orbitavam em torno de uma classe econômica. Podemos ter o audiovisual também como um componente de transformação. Temos um desafio de incutir a consciência sobre a importância da preservação, quiçá isso gere uma maior representatividade, auxilie em processos de individuação com consciência crítica e possa ser um instrumento de denúncia de racismo estrutural, uma ferramenta para a resistência de indígenas, população negra, movimento LGBTQI+, movimento feminista e emancipação social de uma forma ampla. A preservação audiovisual pode ser uma ferramenta nesses processos de revisão, né? Temos o desafio amplo de valorização da memória pessoal e coletiva, e lembrando que a gente está numa pandemia que a gente teve a ridicularização das memórias pessoais. O cenário político atual e a última eleição presidencial denota uma tremenda fragilidade da memória cívica. Precisamos da preservação audiovisual para potencializar pesquisas, novas obras audiovisuais, formas de educação mais potentes.
A abundância de documentários em torno de imagem e arquivo disponíveis na plataforma Netflix é uma vitrine de como a preservação audiovisual é relevante de forma cultural e econômica, inclusive em obras com as imagens de arquivo como fios condutores de suas narrativas. E a gente aqui no Brasil temos a criatividade, temos os profissionais de excelência em todos os campos de pesquisa e criação, mas como resultado dessa história marcada de incêndios e precariedades, não temos abundância de matéria-prima disponível para nos permitir essa exploração. E a gente precisa da preservação audiovisual para irmos além dos cânones, dos notáveis, dos privilegiados. Precisamos construir mecanismos de mercado para o aumento da oferta de patrimônio audiovisual brasileiro nas janelas comerciais, falando de cota de tela de streaming para produções brasileiras e a criação de editais para subsidiar digitalização e restauração de obras brasileiras não contemporâneas. Nosso market share de produções comerciais nas telas é patético, mas não é pela qualidade de conteúdo. Precisamos ser mais contundentes nos mecanismos de produção e distribuição. A cultura só prospera com muito investimento. Vide o caso da Coreia do Sul, uma potência na música e audiovisual hoje, como resultado de vultosos investimentos e práticas de proteção de mercado nas últimas décadas. Precisamos aprender sobre a nossa própria história. E o que a gente conhece aqui é muito pouco, né? Eu, como muitos, sou muito apaixonada pela Cinemateca Brasileira, apesar do seu passado do matadouro, né? A pouca presença de mulheres nos seus conselhos, a vocação elitista, a tímida política de diversificação. Então, tirando os fantasmas dos animais abatidos que lá sofreram, a gente tem aí muitos pontos para transformação. É isso. Muito bom. Nossa, realmente é um mundo de coisas, né, envolvido quando a gente abandona o nosso passado dessa forma, né? E a gente vê que tem tudo para dar certo, assim, tipo, como você disse, né, criatividade, talento, inventividade, tem dinheiro, sabe? Assim, o que falta é uma atitude correta e de gente que gosta do Brasil para poder preservar o nosso passado, né? Assim, dá uma raiva. Eu me exaltei um pouquinho agora, mas assim, é isso, né? Assim, desde sempre foi. Mas eu também queria lembrar que a gente tem culturalmente essa questão de não conhecer a nossa própria história, né? E eu vi isso, o Hernani vai lembrar, né? Assim, quando eu estava estudando na PUC, não existia cadeira de preservação, né? Na faculdade. É sempre uma coisa de produzir mais. Enfim, que é ótimo, né? A gente quer produzir conteúdo de qualidade, mas saber preservar também é fundamental, né? Passar para a Dani. Dani, boa sorte agora, hein? Depois dessas duas falas aí, você vai ter que se virar legal. Mas eu confio em você plenamente e manda brasa. Ai, gente. Eu acho que só uma coisinha, só para te interromper, que no final tem umas perguntinhas. Então, tá. assim, a gente tem que fechar às 7h40. Então, quando der mais 7h30, 7h25, vamos que vamos. Não, tranquilo. Eu acho que essas duas falas já mostraram o lugar que nós pisamos quando pensamos em preservação audiovisual, né? E a gente pensar na Cinemateca, tendo como mote o filme, pensar que essa crise atual da Cinemateca, ela não é algo que está localizado dentro das políticas públicas de preservação audiovisual nesse país, né? A história dos incêndios, como o Hernani nos lembrou, já mostra que nós temos um lastro. Então, não é pontual. É entender, então, que nós fazemos parte de um processo que é histórico. E olhar para esse nosso passado é fundamental, porque é um combate mesmo, numa chave política, sabe? De entender de uma forma bastante forte que talvez essa ideia de que nós somos um país do futuro tenha nos legado a um campo discursivo daquilo que virá, do que virá a ser, quando a gente precisa entender que nós já somos, e nós não somos pouca coisa,
e entender isso tudo que somos, ou a grande parte daquilo que estamos nesse momento, no lastro daquilo que vem sendo fomentado e feito, errado, acertado ao longo do tempo. E esse movimento da gente sair desse país, desse futuro, e entendermos no presente com uma relação muito difícil com o nosso passado, talvez seja a chance que a gente tenha de efetivamente fazer diferente, né? Repetir com diferença, porque ainda iremos cometer erros, ainda teremos questões muito delicadas para continuar, ainda teremos pouco dinheiro, isso é uma coisa que nós já sabemos, né? A gente já nasce sabendo, quando a gente nasce para a preservação, quando a gente chega na preservação, é uma coisa que a gente já nasce sabendo, então é tentar repetir, mas impondo diferenças. Eu fico pensando nesse filme, a primeira frase dele me chama muito a atenção, né? Porque o filme é introduzido com essa frase que fala assim, né? Para quem não sabe, é uma expressão que não é pouca coisa. Para quem não sabe, se a gente estiver falando para um público bastante amplo, uma cinemateca ela é um lugar que recolhe, que acolhe, né, que dá múltiplos significados e consequências sociais para a existência de um filme, de uma obra. Né? A gente fala nessa parte material que suporta a imagem que a gente vê lá na tela. Aquilo ali na tela só está ali porque está colocado em algum suporte. E o filme mostra muito essa dimensão, né, das lacas ali colocadas, amontoadas naquele espaço da Cinemateca. E essas reflexões todas que Hernani e Inês nos trouxeram, nos mostra que é múltipla essa presença dessa Cinemateca dentro de uma ideia, para quem não sabe. Para quem não sabe, a perspectiva de uma Cinemateca ela é gigantesca. E aí, por isso que eu fico pensando nesses múltiplos sentidos, sabe? E essa expressão também, para quem não sabe, eu acho que ela é muito forte para a gente poder pensar essa presença da Cinemateca, de uma Cinemateca do porte da Cinemateca brasileira em um país como o nosso, como o Brasil. E aí é que junta essa possibilidade de nós nos pensarmos com essa enorme pujança, porque é isso que a Inês falou, né? Essa base cheia de possibilidades de inventividade, de criatividade, que nós somos por definição, isso nós somos, nós não estamos criativos, nós somos criativos nesse país, né? Então é essa pujança, essa coisa boa, generosa, de múltiplas possibilidades, e ao mesmo tempo um país que lida com fome, né? Com a fome da falta na área da cultura, com a fome que marca os corpos de brasileiros. Então, esse lugar de um país tão rico e, ao mesmo tempo, tão miserável, e uma cinemateca, uma das cinematecas mais portentosas do mundo. Quando a gente olha para o filme, a gente vê aquelas instalações lá da Cinemateca, no início da década de 90, é só ir lá na Cinemateca Brasileira hoje e ver o que foi feito. Né? Para onde nós conseguimos, o que nós conseguimos, com o pouco que nos é dado para o campo da preservação, olha um monte de coisa que a gente conseguiu, e Inês trouxe esse dado, né, do terceiro laboratório do mundo. Né? Então, eu acho que é isso, é jogar. Eu acho que um filme como esse momento da Cinemateca, nos coloca de frente para esse lugar dessa riqueza, né, dessa pujança, mas ao mesmo tempo dessa fome que nos marca a todos, historicamente, no nosso país. Né? Então, para mim, pensando numa volta da Cinemateca, né, pensando nessa possibilidade aí da Sociedade Amigos da Cinemateca ter conseguido assinar de novo, né, até aparece a placa da sociedade lá no filme, né, de ter assinado de assinar esse contrato, pelo menos ganhou, né, o chamamento público junto à Secretaria da Cultura. É uma volta, assim, uma possibilidade de reintegração, mas, para mim, faz sentido, e esse sentido fica cada vez mais claro, sabe? Fica mais firme. Eu acho que é um sentido que a gente tem que percorrer de uma forma incansável, que é o sentido da ampliação dessa preservação do cinema entre nós brasileiros. E com muita surpresa, ao ver essas várias lives que a gente consegue ver hoje, né, ter acesso a várias pessoas ao mesmo tempo, né, e desde que começou essa pandemia nós estamos tendo acesso a muitas lives, a muitos comentários, e algumas lives de perceber que a própria comunidade cinematográfica se mostra distante da preservação do nosso cinema.
ou por desconhecimento, ou porque não precisou passar pela Cinemateca, ou porque desconhece o que a Cinemateca fez ao longo do tempo. A Cinemateca Brasileira é uma cinemateca com os pés no analógico e com um trabalho fundamental desenvolvido com o digital, por exemplo. Quem sabe? Para quem não sabe? Ou será, ou até mudando um pouco a pergunta, quem é que sabe disso? A gente precisa ampliar esse sentido de cinemateca. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente poderia pensar em fazer? Porque é preciso a reflexão, mas a ação prática, ela é urgente e ela tem que ser feita, cada vez mais, somando tudo aquilo que a gente já fez. A gente já fez muita coisa, Então vamos tentar pensar aqui em como que a gente faz isso, Como é que a gente amplia esses sentidos de cinemateca, sentidos de preservação de um filme, para além dos limites daqueles que já sabem. Mas para quem não sabe, para quem não sabe dessa cinemateca, acho que um ponto fundamental, até falei um pouco isso na abertura, é falar cada vez mais sobre preservação, onde quer que estejamos. Esse movimento de falar sobre a preservação começa de cada um de nós. Então, onde é que eu estou nesse momento no mundo? Que espaço que eu ocupo? Aí eu ocupo um espaço como alguém que está propondo um festival. Coloque a preservação para ser debatida nesse festival. Tem aspectos múltiplos. Preservação não se limita à conservação do filme. Não é falar em preservação, nós não estamos falando só em cuidar para que um filme não envelheça, cuidar para que um arquivo não fique preso em uma determinada mídia que se torna obsoleta em um espaço tão curto como o tempo de 3 anos. Falar de preservação é falar sobre isso tudo que Hernani nos trouxe, isso tudo que Inês nos trouxe, e desdobrando em outras muitas coisas mais. Então, como é que a gente faz para ampliar sentidos? Começando de cada um de nós, entendendo que a presença da preservação deve estar onde quer que estejamos. Se nós estamos na universidade, que isso possa se fazer, como é possível fazer? A gente se pergunta para aquele espaço, a gente se pergunta para a condição financeira, a gente pergunta para as pessoas que estão ali mobilizadas de alguma forma e faz. Eu sou uma mãe em tempo integral, eu sou um integrante do setor público, do setor privado, curador de festival, professor. Onde eu estou? Que espaço eu ocupo hoje no mundo? Que eu possa sensibilizar esse espaço que eu ocupo da presença da preservação. A gente precisa sair daquele lugar que Jean-Claude Bernardet, lá em Historiografia do Cinema Brasileiro, diz para a gente. Ele fala assim, nós somos um país que se preocupou com produzir. Fazer cinema é mais do que produzir um filme. A mãe em tempo integral parece alguma coisa muito distante, mas uma amiga, num festival de Florianópolis, de cinema infantil de Florianópolis, uma vez viu uma cena que um pai entrou com um filho dentro da sala de cinema e o primeiro filme era em preto e branco. Ele levantou, puxou o filho e disse: vamos embora, isso aqui é coisa de filme velho. Então, você percebe como é que a gente pode falar de preservação? A mãe em tempo integral. Então, assim, com esse exemplo, eu queria dizer onde você está. Integre a preservação no espaço que você ocupa no mundo hoje. Talvez uma outra forma que a gente pode pensar é aquilo que Inês já pontuou, que é efetivamente o estabelecimento de políticas públicas. A gente precisa integrar a preservação de uma forma mais orgânica, desde a produção. Nisso, quando a gente pensa na cadeia produtiva do cinema, preservação, distribuição, exibição e a preservação, a cadeia produtiva, são essas 4 etapas. Então, como é que a gente faz para deixar mais orgânico a preservação nessa cadeia produtiva? Nós precisamos de política pública. Porque o dinheiro é pouco, o produtor vai dizer que o dinheiro é pouco também. Só que é isso, se fazer filme é mais, se fazer cinema é mais do que produzir um filme, a gente precisa deixar essas outras perspectivas mais orgânicas também, desde pensando na ideia da produção. Então, é política pública, porque você precisa estabelecer o parâmetro. Quando a Ancine estabelece o depósito legal, e o produtor precisa colocar um orçamento em que, lá no final, ele preveja uma cota de depósito na Cinemateca, isso é uma política pública. Então, sim, a retomada dessa nossa possibilidade de país, acho que pressupõe também uma atuação de política pública mais perto. Nós somos um país que faz cinema a partir do Estado.
Nós não somos um país que faz cinema a partir da iniciativa privada. Então, se a gente entende isso na condição da política pública, a gente tem bastante chance, né? Uma política pública, como a Inês falou no final, que estabeleça uma cota de tela no streaming para a exibição da produção brasileira. Então, acho que tem questões aí que a gente pode pensar e pode colocar no horizonte de ampliações de sentidos dessa preservação, porque quando a gente difunde, a gente também preserva. A preservação é uma área que ela está lá no finalzinho da cadeia produtiva do cinema, uma área para a qual a gente olha, quando olha, às vezes de soslaio, né, como a gente fala lá de onde eu venho, de soslaio, assim, de ladinho, mas que ela faz assim, ó, abarca todo o restante da cadeia produtiva, né? Então, falar de difusão é falar de preservação também, né? Eu só preservo, só dou importância à preservação, à permanência no tempo de um filme, quando eu conheço esse filme. Se eu não conheço, que diferença isso faz na minha vida? Que impacto aquela história tem? Nenhuma. Então, é preciso difundir, e difundir também é parte da preservação, né? E essa possibilidade de uma volta da Cinemateca, me parece também, pensando aqui com vocês, é uma possibilidade de uma força de difusão, mas de uma descentralização dessa Cinemateca. E aí é uma escolha. Se vai ser possível, em que possibilidade vai ser possível, mas é uma proposição, e uma proposição que pode gerar uma escolha ou um descarte, né? Uma escolha positiva de acolhimento ou um descarte. Mas o que eu sinto, e sinto de verdade, que essa perspectiva desse museu extramuros, né, algo que a museologia já trabalha há mais tempo para a perspectiva dos museus, e algo que é uma potência no próprio acervo de uma cinemateca, que é um filme que é justamente feito para ganhar os olhos de quem está fora. Então, essa possibilidade extramuros, mesmo, na minha proposição, que deveria ser abarcada pela Cinemateca Brasileira. E de que forma? Fazendo chegar mesmo, gente, assim, fazendo chegar esses filmes na sociedade civil organizada, onde quer que essa sociedade civil esteja. Se é um centro acadêmico de estudantes, se é movimentos sociais, se é associações de bairros, se são núcleos religiosos, onde tem uma sociedade civil organizada que gostaria de receber filmes para assistir. Percebe que é uma proposta que é uma possibilidade de escolha para um acolhimento e para um descarte. Não teremos dinheiro para fazer, mas me parece que precisa ser feito. E esses lugares onde essas pessoas estão, eu não consigo deixar de pensar também nas periferias das nossas cidades. É preciso fazer com que essa ideia de filme brasileiro, e dentro da ideia de filme brasileiro, de preservação audiovisual de filmes brasileiros, saia do reduto da classe média e possa chegar para fora da classe média. A gente não vai abandonar a classe média, mas a gente quer nessa proposta, né? Estou colocando aqui uma ideia, mas o que essa proposta propõe, né? Se coloca na mesa, é de que precisamos encontrar olhares que muitas vezes, nessa mesma história nossa de relação com o cinema, não conheceu o nosso cinema. Então, me parece que tem alguma coisa numa perspectiva de difusão que precisa chegar nesses lugares onde a gente ainda não conversou ou conversou pouco. O que não sabe muito bem. Se a gente pergunta o que é uma cinemateca, eu me assombro com estudantes de cinema. Imagina quanto assombro a gente pode ter numa perspectiva mais ampla. E aí eu coloco esse lugar estratégico da periferia brasileira para que a gente possa entender esse lugar de difusão, de perspectiva extramuros, de ampliação de sentidos de preservação literais que a gente pode estabelecer, retomando, porque eu acho que muito do que a gente experimenta nessa história de incêndios, né, a Cinemateca já passou por 5, é também uma história de entender que a gente pode mais, sabe? Ou que a gente deveria mais, na hora de precisar de um abaixo-assinado, na hora de precisar de uma mobilização pública. O digital está mostrando para a gente como que um apertozinho de like, um apertozinho de coração, não sei quantas visualizações tem impacto, né, do que as pessoas hoje entendem como sendo relevantes ou não.
né? Imagina pessoas de lugares mais descentralizados dando esse retorno, né, social de que sim, isso é importante em visualizações, em likes e tal. Tá, isso é um outro desdobramento que tem consequências bastante complicadas, mas espero que vocês possam perceber onde que eu estou pontuando aqui, né? E acho que para já, estou olhando aqui no tempo, já está dando o meu tempo, eu acho que daqueles que assumirem a Cinemateca agora, um esforço de reunir tudo que essa Cinemateca já fez, né? A gente já teve Cibia, lembro de Programadora Visual, lembro de Plano Nacional de Preservação Audiovisual, que a BPA já fez, tem um plano pronto, né? Vamos ouvir isso, né? Cobrar as disciplinas de preservação nas universidades, que já é diretriz do MEC isso, né? Então, precisamos dessas disciplinas, sim. E os alunos têm ouvidos para ouvir, né? O Lucas acabou de nos dizer aqui no início que ele foi um aluno que ouviu, né, questões sobre história de incêndio, aquilo marcou e nós estamos aqui conversando hoje, né? Eu acho que é preciso levar essa Cinemateca onde ela nunca esteve e é preciso entrar no FSA, como Inês já nos disse, né? Um lugar onde a Cinemateca ainda não esteve. Na Cinemateca e a preservação audiovisual brasileira. E pensando numa frase que não sai da minha cabeça depois que eu vi o documentário Amarelo, né, ou Amarelo do Emicida, né, aquela frase que diz assim, né, o Exu matou um pássaro ontem como a pedra que só jogou hoje, né, que só jogou hoje, né. Então é isso, é essa pedra que a gente joga no hoje para matar umas coisas de passado que não nos ajuda a viver, né, que não fortifica, como diz uma amiga minha, mas que nos enfraquece. Então, acho que é um pouco isso. Assim, eu fiquei pensando no nome do festival, né, dessa figura de linguagem que é a parte pelo todo, e eu acho que é isso. A gente deve entender essa preservação, né, não como esse elo, somente como esse elo final da cadeia produtiva do cinema e do audiovisual, né, mas como essa preservação como parte do todo, sabe? Essa noção de cinema, essa ampliação de sentidos do cinema, da preservar o cinema, entendendo que a preservação ela deve fazer parte do todo, onde quer que estejamos, sabe? Acho que é isso. Maravilhoso. Estou até ficando emocionado aqui, para falar a verdade. Muito bom, Dani. Nossa, sensacional. Esse seu final ainda foi demais. Eu acho assim, dessa coisa de falar pelo todo, né? Ontem aqui a gente teve um debate sobre os filmes feitos com imagens de arquivo que estão no festival, né? E eu penso assim, a quantidade de camadas que a coisa vai ganhando a partir do momento que você ressignifica também os arquivos, né? A partir do momento que você faz releituras, que você remonta. Então, assim, preservar não é só manter, né, o que a gente preservado, né, intacto. Não é intacto, é justamente, né, preservar para poder mexer, né, para poder tocar e para poder ressignificar, né? Então, eu queria passar uma pergunta aqui para vocês, e tem a ver um pouco aqui com o festival também, né? Na Cineado, que temos realizadores em fase inicial de carreira e outros já com tempo de estrada. Como mobilizar estes realizadores no movimento de recuperar a Cinemateca? Enfim, vocês já passaram um pouco todo mundo, mas se quiser responder, fica à vontade. Vamos lá, moças. Vai, Hernani. Não, eu posso comentar algumas coisas. Assim, a gente tem uma ruptura entre a cadeia produtiva e a preservação. Infelizmente, é um distanciamento mesmo, assim, né? Toda essa precariedade não projetou a preservação no campo da produção. A gente tem poucas exceções de realizadores com não só um entendimento sobre a preservação, mas com boas práticas, né? Eu, nesse meu tempo na Cinemateca Brasileira, infelizmente, eu vivenciei eu atestei essa questão na prática com o depósito legal, que é um mecanismo de recebimento de materiais de obras subvencionadas com recursos públicos federais, e além da taxa alta de reprovação desses materiais, a gente tinha uma incompreensão plena, assim.
né, da própria importância da preservação. Uma anedota pessoal rápida, assim, eu entendi que eu falhei como profissional da preservação quando minha melhor amiga e realizadora audiovisual falou para mim, mas para que eu vou fazer uma cópia de preservação? Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho como, assim. E aí eu comecei, né? Isso foi um grande estalo. E a Dani comentou dessa resolução lá do Conselho Nacional de Educação de incluir a preservação no ensino do audiovisual. E isso eu acho que é fundamental, né? Lucas, eu sei que você não vai trabalhar com preservação, mas você teve ali na sua trajetória acadêmica esse contato, e isso teve uma repercussão nas suas práticas, isso teve né, isso te fez colocar a preservação em destaque na primeira edição do festival que você organizou. Né? Então, se a gente vai ter, né, profissionais saindo de diversos cursos do audiovisual para trabalhar em outras áreas, a gente tem um ganho tremendo quando a gente tem, né, essas pessoas passando por um curso de preservação. E lembrando que no digital a ausência de práticas de controle da sua própria produção é um risco tremendo, né? Então, eu tive uma experiência recente com um aluno recém-saído de uma universidade aqui de São Paulo, e o que ele entregou como fotógrafo, né, o bruto, era de um caos, assim, você tinha 2 arquivos diferentes com a mesma nomenclatura, enfim, e, né, é um ganho tremendo para os profissionais, né, do audiovisual, e a gente fica insistindo, né, assim, vamos incluir a disciplina. E a questão que a Dani falou do fundo setorial, a gente teve 4,5 bilhões investidos de 2008 a 2018, se não me engano, e nada disso foi para preservação. Então, a gente teve esse aumento tremendo, e isso é muito positivo, porque a gente teve a criação e fortalecimento de empresas produtoras, de profissionais se firmando nesse mercado, mas isso gerou uma demanda muito grande às instituições, e, né, como a gente não teve um investimento com paridade, a gente não deu conta de atender isso, né, porque quanto mais produção, positivamente, mais demanda por materiais de arquivos, né, além da questão do depósito legal. Então, eu acho que é importante também, já que a gente tem uma associação de profissionais já bem estabelecida, também demandar desses profissionais a atuação em seus projetos, né? Se você vai ter uma pesquisa de imagem, que a gente tenha uma consciência sobre a qualidade técnica, sobre as necessidades de preservação daquela imagem. Também um exemplo prático, assim, quando a gente tinha a disponibilização de materiais para serem digitalizados em laboratórios externos, a gente, né, a gente tem uma prática de pedir a melhor resolução possível, né, para daí a gente ter um material relevante. E eu testemunhei produtores entregando HDs mequetrefes, digo, na qualidade HD, quando o mínimo seria ali um 2K, né? Então, eu acho que a gente precisa nos aproximar, e aí também na construção de editais a gente precisa recorrer a esses profissionais para construir editais que tenham, no mínimo, uma entrega com requisitos técnicos minimamente relevantes, né? Porque aí você fica investindo em produção, e você não tem sequer, né, a necessidade de entregar materiais, de requerer ao produtor que ele próprio crie materiais relevantes em termos de produção. Eu acho que é isso que me veio à cabeça. Dani, quer complementar aqui? Eu acho que ser rapidinho, Dani, que
Mas manda ver. Sim, está começando 3 cópias em 3 suportes diferentes. Você vai deixar no seu HD, você vai colocar no HD externo, você vai colocar na nuvem. Você não vai deixar essas 3 no mesmo lugar. Então, você vai deixar o seu HD externo na casa da sua namorada? Não, ela pode brigar. Deixa na casa da avó. O outro HD no seu computador. Se você, fisicamente, onde você vai colocar isso? Se é um pendrive, o que é possível? 3 cópias, além dessa nuvem, na verdade são 4, né? Além da nuvem, em lugares diferentes. Onde está essa cópia que está na sua casa? Está no HD externo? Está lá, sei lá, num pendrive. Você vai colocar isso num lugar onde possa ter um mínimo de uma ventilação, você vai cuidar para aquela poeira não tomar conta daquele lugar onde você está guardando esse material e que não tenha sol direto. Então, se tem uma parede que bate muito sol na sua casa, muda de lado essa estante, essa escrivania, sei lá onde você vai guardar esse HD externo, tira ele de uma incidência do sol ou de lugares onde ele possa estar quente, né? E limpe esse lugar com frequência. E a cada ano, mas se não for possível, a cada 2, no máximo 3 anos, você faça a migração disso. Está no HD, passe para outro HD. Né? Não confie apenas naquele HD que você gravou e deixou o seu material ali. É isso, está começando? Começa de casa. Começa de casa. Eu gostei muito do que você falou, Dani, de você espalhar a palavra da preservação audiovisual para todo e qualquer lugar, né? Isso de fato é muito importante. Eu acho que com toda essa crise que a gente passa agora, assim, e sobretudo em relação à memória, né? Eu acho que a gente tem... É muito importante a gente nos debruçarmos sobre as memórias nossas, pessoais, familiares, assim. Então, eu acho que a gente não teve nenhuma grande campanha pela coleta de registros pessoais, assim. A gente sabe que a Austrália teve isso, o México teve isso, enfim, diversas outras cinematecas do mundo promoveram isso. Mas a gente incutindo, sensibilizando em relação à preservação, a gente acaba que tem uma repercussão prática muito positiva também, né? Tem um documentário lindíssimo que está passando na Mostra de São Paulo sobre preservação audiovisual, filme... Ai, minha memória, gente. Vou buscar aqui enquanto a gente se fala. Mas que tem lá um arquivista, acho que nos Estados Unidos, muito engraçado, falando que ele vai no dentista, ele pergunta, você tem filme? Ele começa a namorar com alguém, você tem filme? Sabe? E começa, né, a fomentar e criar essa rede, de fato, viabilizar, né, essa coleta. Então, eu encerro aqui. Você está no mute, Inês. Não, eu encerro aqui, eu não sei, para dar mais espaço para os demais por conta da questão do nosso tempo avançado. A gente tem que encerrar, na verdade. Está chegando aqui ao final. Eu quero agradecer a presença de todos, Hernani, Dani, Inês. Assim, elucidou muita coisa para mim. Eu sou assim, leigo no assunto, mas eu fiz questão de começar a primeira edição do festival falando de preservação, porque a preservação que dá perenidade para as coisas, né? Que faz as coisas durarem. Então, amanhã, às 18 horas, a gente vai ter a live que vai ser o anúncio dos vencedores do festival. Os filmes estão todos disponíveis na plataforma Ensaiei.tv, para quem ainda não viu, a reta final aí dá para acompanhar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. O papo foi muito ótimo, muito enriquecedor. E até a próxima, galera. Grande abraço. Obrigado, Lucas. Tchau.
Assine a Piauí exclusivamente digital. É conteúdo que não acaba mais. Só R$ 6,90 no primeiro mês. Acompanhar uma aventura que não seria imaginada pelos maiores roteiristas de ficção. Cineduc, Festival Nacional de Documentários em Curta-Metragem. Diferente, autêntico, ousado. 50 filmes. O Brasil que você quer ver na tela mais perto de você. Cineduc, um festival online, gratuito e acessível. E encontros, painéis, debates. E o voto é popular. Assista e escolha o melhor filme. As pessoas têm medo da gente porque elas têm medo da liberdade. Cineduc, de 21 a 31 de outubro.